O medo é uma emoção humana prejudicial que pode nos levar a um futuro turbulento e cheio de arrependimentos. Filósofos estoicos como Marco Aurélio e Sêneca falaram sobre o medo e suas consequências para o sucesso e a felicidade. Por isso, neste vídeo, listaremos 15 lições estoicas para ajudá-lo a superar seus medos. Antes de começarmos, gostaria de agradecer por assistir e não se esqueça de curtir. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative o sino para mais conteúdo estoico transformador. Número 1. Respire lentamente e profundamente. O medo desencadeia a resposta de luta ou fuga do corpo, causando uma respiração rápida e superficial que amplifica a ansiedade. Regulando conscientemente a respiração, você pode contrariar o medo. Ao notar o medo surgindo, pause e comece a fazer respirações mais lentas e profundas. Inale completamente para que seu abdômen se expanda e depois expire completamente para liberar a tensão. Continue respirando ritmicamente do diafragma. A respiração lenta ativa o sistema nervoso parasimpático, sinalizando ao corpo para relaxar. Número 2. Fale encorajadoramente consigo mesmo como um amigo confiável. Quando perceber o medo surgindo, pare a conversa alarmante consigo mesmo. Imagine o que um amigo sábio e carinhoso diria a você nessa situação. Fale gentilmente consigo mesmo, como esse mentor imaginário faria, dizendo que o medo passará e que você já superou momentos difíceis antes. Número 3. Lembre-se das vezes em que superou o medo. Quando estiver com medo, faça um inventário dos desafios e medos que já enfrentou. Recorde momentos específicos em que demonstrou coragem e perseverança diante da incerteza. Lembre-se de como se sentiu ao superar essas situações. Essas experiências são recursos que você pode aplicar agora. Número 4. Veja o medo como um conselheiro, não um ditador. O medo fornece informações úteis sobre riscos potenciais, mas não devemos deixá-lo controlar nossos pensamentos e ações rigidamente. Trate o medo como um servo, não como mestre. Reconheça os alertas que o medo levanta, mas responda de maneira ponderada em vez de reagir impulsivamente. Número 5. Concentre-se no serviço. Quando perceber que está consumido por pensamentos nervosos, escolha não alimentar ainda mais o medo. Mude ativamente o foco para tomar ações positivas que ajudem alguém. Faça cada ato de sua vida como se fosse o último, buscando maneiras de ajudar amigos, familiares ou a comunidade. A prática regular de expandir a consciência para além de suas ansiedades enfraquecerá gradualmente o domínio do medo. Número 6. Interrompa a ruminação. Interrompa a ruminação quando estiver com medo. É fácil ficar remoendo pensamentos repetitivos e temerosos que amplificam a ansiedade exponencialmente. No entanto, podemos quebrar esse ciclo por meio de atividades absorventes e conscientes. Observe quando estiver circulando os mesmos pensamentos ansiosos sobre possíveis ameaças repetidamente. Uma vez consciente, diga a si mesmo com gentileza, mas firmeza: estou interrompendo essa ruminação agora. Mude seu foco e envolva-se em algo totalmente absorvente para interromper o pensamento travado. Faça uma caminhada na natureza, toque um instrumento, cozinhe uma receita complexa. Qualquer atividade que exija atenção plena funciona. Número 7. Lembre-se de modelos inspiradores de coragem. Dedique um momento para refletir sobre pessoas, sejam figuras da história, da literatura ou da sua própria vida, que demonstram equilíbrio e graça sob pressão, e que você admira. Imagine como um mentor sábio lidaria calmamente com a dificuldade em questão. Como grandes líderes, como Marco Aurélio, responderiam ao medo com força e convicção principiadas. Canalize o espírito deles, visualize esses exemplos enfrentando o desafio atual com firmeza, sabedoria e fé em si mesmos. Veja-se espelhando a serenidade deles. Eles podem inspirar você, como aconselhou Marcos Aurélio. Pense nos exemplos daqueles que suportaram longas doenças, perderam filhos ou foram empobrecidos. Número 8. Esteja preparado. Considere cenários possíveis que estão causando preocupação, como perda de emprego, acidentes ou emergências familiares. Em seguida, reúna proativamente o que você precisaria caso ocorressem. Mantenha um fundo de emergência, organize opções de cuidados infantis alternativos, conheça rotas de viagem alternativas e identifique e reúna recursos-chave para estar pronto para lidar com desafios.
Desenvolva também um plano de contingência geral, pensando nas primeiras medidas que tomaria após um contratempo para se recuperar. Ter uma abordagem em mente, mesmo que imperfeita, evita o pânico. O objetivo é estar razoavelmente preparado para navegar pelas reviravoltas da vida, não cultivar uma obsessão apocalíptica. Número 9. Desafie as suposições temerosas. Os medos frequentemente se baseiam em cenários pessimistas que tratamos como fatos sem exame. No entanto, podemos reduzir a ansiedade questionando as evidências que os sustentam. Ao notar o surgimento do medo, pause e examine a narrativa ansiosa em sua mente. Pergunte-se que evidências realmente a apoiam. É um fato definitivo ou apenas uma interpretação negativa? Que dados objetivos a contradizem? Por exemplo, o medo de ficar doente e ninguém estar por perto para ajudar pressupõe saúde precária e isolamento como inevitabilidades em vez de possibilidades. Mas os dados atuais confirmam essa crença como absolutamente verdadeira? Provavelmente não. Busque também exemplos que confirmem sua resiliência, momentos em que você navegou por doenças ou emergências sem problemas. Em vez de acreditar no pior, amplie sua perspectiva. Como Marcos Aurélio escreveu, escolha não ser prejudicado e não se sentirá prejudicado. Número 10. Pratique afirmar. Pratique afirmar-se, expressando sua verdade e estabelecendo limites quando necessário. Essa prática fortalece sua autoconfiança e ajuda a dissipar o medo de ser subjugado ou ignorado. Ao ser assertivo, você se posiciona de maneira firme e respeitosa, comunicando claramente suas necessidades e desejos. Isso cria um ambiente saudável de comunicação e fortalece seus relacionamentos, ao mesmo tempo em que promove seu próprio bem-estar emocional. Lembre-se de que ser assertivo não significa ser agressivo, é uma habilidade que pode ser cultivada e refinada com o tempo. Ao praticar a assertividade, você constrói uma base sólida para enfrentar o medo e construir relacionamentos saudáveis. Número 11. Visualize superando o medo. Feche os olhos e respire profundamente, e em seguida, imagine-se em um cenário que parece assustador: falar em público, fazer uma prova importante, enfrentar uma nova situação social. Veja-se sentindo o medo, mas avançando corajosamente através dele. Assista a si mesmo falando eloquentemente, passando no teste, conversando calmamente. Mantenha-se firme na coragem. Imagine o orgulho e a alegria que sentirá ao triunfar apesar do medo. Deixe sua visualização ser vívida, em cores e detalhes. Faça as cenas serem experiencialmente reais. Esse ensaio pela imaginação molda suas crenças antecipatórias sobre como você poderia responder aos desafios, em vez de assumir o fracasso. Ao imprimir as imagens desejadas, a mente não consegue distinguir facilmente a visualização do sucesso real. Atletas comumente usam a visualização para melhorar o desempenho. Trate o gerenciamento do medo de maneira semelhante. Visualize a maestria. Número 12. Cultive otimismo e gratidão. Enquanto o medo exagera o negativo, focar no positivo fornece equilíbrio. Quando perceber o medo se aproximando, pause e mude deliberadamente a perspectiva. Procure possíveis aspectos positivos, em vez de apenas negativos na situação que provoca ansiedade. Como esse desafio pode levar ao crescimento? Lembre-se de todas as coisas pelas quais você é grato na vida: entes queridos, natureza, saúde, oportunidades. Considere como a vida continua rica mesmo em meio às dificuldades. A gratidão lava o medo embora. Em vez de coexistir, agradeça pelo que você recebeu, que é sempre abundante, mesmo que não seja óbvio. Quando com medo, como refletiu Marcos Aurélio, ao acordar de manhã, pense no privilégio precioso de estar vivo, respirar, pensar, aproveitar, amar. Faça o hábito de escrever diariamente 3 a 5 coisas pelas quais se sente grato. Com o tempo, a ansiedade encontra pouco espaço para se espalhar, enquanto o otimismo e apreciação se expandem. Claro, tome precauções equilibradas, não apenas enterre a cabeça na areia, mas mudar regularmente o foco para o positivo impede que o medo monopolize o espaço mental. Você sempre tem a escolha do que alimentar. Número 13. Ore ou medite.
Conectar-se à transcendência espiritual acalma o ego temeroso ao lembrá-lo de realidades maiores do que preocupações mundanas transitórias. Quando estiver com medo, reserve um tempo para sentar-se silenciosamente e orar sinceramente, abrindo seu coração e mudando a perspectiva além do ego limitado. Se a oração faz parte de sua tradição, meditar para se desligar dos medos do ego e sentir a sacralidade universal. Considere a vastidão do tempo, a inevitabilidade da mortalidade, a interconexão de toda a vida. Suas preocupações individuais se tornam menos sólidas diante da enormidade da existência em si. O medo encolhe na proporção certa. Reflita sobre suas partes, consciência, amor, criatividade, que nunca mudam, mesmo quando o ego e identidade temem a mudança. Você está conectado a uma essência divina duradoura além deste corpo temporário e personalidade. Como Marcos Aurélio aconselhou, olhe para trás sobre o passado com seus impérios que surgiram e caíram, e você pode prever o futuro também. Na quietude além do pensamento, toque em seu momento sagrado, sinta o medo dissolvido de volta à sua nata nativa. Essa sensação de vastidão permanece sob o medo, e quando você toca nela novamente, quando estiver com medo, a contemplação tranquila ou a oração que abre o coração acalma os nervos naturalmente, conectando-se a realidades maiores do que a mente pode compreender. Lembre-se do eterno, com ou sem medo. Número 14. Procure conselhos confiáveis. Quando perceber a ansiedade crescente sobre um problema, resista à vontade de ruminar sobre possibilidades de pior cenário infinitamente. Recorra a entes queridos de cabeça fria para conversar, peça seus pensamentos e percepções honestas. Pergunte se essa situação parece excessivamente preocupante. O que de positivo eu posso estar negligenciando? Quais ações construtivas eu poderia tomar, mas talvez não esteja vendo? Ouça sinceramente, sem ficar na defensiva. Muitas vezes, precisamos apenas de um ouvinte para sair de nossas próprias cabeças em espiral. O apoio sólido deles ajuda a tornar o medo menos sólido e consumidor. Claro, assuma total responsabilidade por gerenciar sua própria mente, mas uma dose de perspectiva externa racional pode ser inestimável quando perdido no salão dos espelhos da ansiedade. Como Sêneca aconselhou, todas as noites devemos nos examinar. Que fraqueza dominei hoje? Quais paixões resisti? Que tentação resisti? Que virtude adquiri? Ninguém é uma ilha. Precisamos da sabedoria da comunidade para iluminar nossos pontos cegos e expandir visões limitadas baseadas no medo. Com a ajuda, você encontra o caminho de volta à coragem novamente. Número 15. Afirme as forças internas. O medo muitas vezes tem sucesso ao nos convencer de que somos impotentes quando, na verdade, nunca estamos sozinhos. Embora os tempos fiquem sombrios, sua luz interna permanece forte. Você já enfrentou tempestades antes e possui dons para resistir às tempestades que virão. Diga a si mesmo: sou corajoso, me adapto, lido criativamente com desafios, meu espírito é mais forte do que qualquer medo. Transforma o sofrimento em crescimento. Mesmo com medo, sempre tenho coragem dentro de mim para dar o próximo passo certo. Se as emoções o tentarem ao desespero, que verdades sobre sua grandeza as pessoas que o conhecem profundamente refletiriam para elevá-lo novamente? Deixe a voz delas falar sobre o seu valor. Tenha fé na tremenda tenacidade e força interna, mesmo que às vezes obscurecidas pela preocupação. Diga frequentemente: sou engenhoso, sou resiliente, confio em mim mesmo. Isso também passará. Sua luz perdura. A pessoa sábia e atenciosa que você conhece em seu cerne espera sob o medo temporário. Tenha coragem, recupere seus poderes e potencial completos ao lembrar sua força profunda e inquebrável. Como Marcos Aurelius afirmou, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Se você está ouvindo esta reflexão estoica, obrigado por ficar até o final. Se alguma dessas lições estoicas ressoou com você hoje, sinta-se à vontade para iniciar uma discussão estoica nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, e se quiser mais conteúdo como este, inscreva-se e toque no sino. Obrigado por assistir e, como sempre,
Espero que encontre paz e serenidade nos caminhos estoicos.